A Igreja de Deus que está em Teresina, a Arquidiocese de Teresina, eu não conheço, num certo raio de distância, uma igreja tão dedicada aos pobres. Aqui nós encontramos serviços que não encontramos nas dioceses mais ricas do Brasil. E é uma história bonita. Tudo começou com Dom Severino Vieira de Melo, que era um pernambucano, segundo bispo do Piauí e primeiro arcebispo de Teresina. Ele começou o primeiro serviço social aqui, no sentido de ajudar as senhoras gestantes. Ele criou a Liga das Senhoras Católicas. Lógico que a mentalidade daquela época era outra. Fazer enxoval. Era mais assistencialista. Assistencial. Mas era essa a mentalidade. A primeira assistência social do Piauí já foi com Dom Avelar. Então, Dom Severino começou isso. E quando Dom Severino faleceu, foi substituído por Dom Avelar Brandão Vilela, que veio lá das Alagoas, de Viçosa de Alagoas, mas era bispo em Petrolina, onde já havia deixado a sua marca de trabalho em favor dos pobres. Quando ele chega aqui, o primeiro ano, no dia que ele fez aniversário, chegou aqui, 13 de junho de 1956, ele criou a ASA, Ação Social Arquidiocesana. Eu fiz os cálculos aqui, padre. Pois é. 70 anos já. Ele fez tudo isso. E aí, meu filho, ele pulverizou Teresina com estes serviços. Era ainda na dimensão da assistência, mas na cabeça dele era outra, era a promoção humana. E o senhor já começou a trabalhar na ASA desde a fundação, junto com o Dom Avelar, ou o senhor chegou depois? Não, porque já como seminarista, ele estava me iniciando. Eu tenho certeza que ele tinha esse propósito. Ele já me iniciou. Olha, Dom Avelar só chegava atrasado em tudo. Isso me irritava. Mas depois eu fui entender que aquele atraso era por amor. Na hora que ele saía de casa, já estava a filha de pobre. E ele colocava a mão no ombro daquele pobre, enquanto aquele pobre tinha uma palavra para dizer, podia quem quiser esperar que ele não saía. Então eu percebia já desde cedo ele cuidando dos pobres. De tal maneira que quando eu me ordenei e que me entregaram esse serviço, tudo que Dom Avelar criou, eu administrei por esses anos todos depois. E aí é homenageado, né, hoje? Muito. E a ASA teve um salto muito grande, Felipe, com outro nordestino. Parece que o nordestino tem mais sensibilidade para a dor dos pobres, né? Que foi Dom Miguel Fenelon Câmara, vindo do Ceará. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como Dom Miguel impulsionou esse serviço da ASA. Olha, primeiramente, Dom Avelar fez um grande serviço. Era posto de saúde, como ele chamava de puericultura, que eram os postos para cuidar das gestantes, das crianças e tal coisa. Mas quando Dom Miguel chegou, aí a ASA criou asas mesmo. Porque ele era um homem de grande relacionamento e é formado também na área. Dom Miguel era formado em ciências sociais. E tinha muita sensibilidade. Tinha muita sensibilidade, muita sensibilidade. E então ele encontrou parcerias, sobretudo a partir da Alemanha, e aí expandiu o serviço. Chegou o momento que nós tínhamos 14 escolas nas nossas periferias. Chamávamos Projeto Periferia, que foi patrocinado pelo governo belga. Foi uma coisa muito bonita. Agora, nós nunca queremos, nem vamos querer, substituir o Estado, seja em qualquer instância. Na hora que a prefeitura, por exemplo, chegou com escolas dignas e competentes e eficientes, nós saímos, fechei todas as escolas que tinha na periferia. Foi o que aconteceu também com o Lar da Fraternidade. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história da criação do Lar da Fraternidade e depois também por que ele foi desativado. Olha, a história, não sei se já contei alguns dias atrás, mas é uma coisa muito misteriosa. Primeiramente, Deus fala conosco por códigos. E eu preciso aprender a decodificar os sinais de Deus. Pois já que você pediu a história, é uma coisa que ainda hoje me comove. Era uma quinta-feira santa. Eu fiquei no Santíssimo até a meia-noite. Quando foi meia-noite, eu fechei a capela e fui pegar meu carro para ir para casa.
Quando eu dobro assim na praça, que era em Fátima, tinha uma senhora sozinha. E eu digo, não, como é que eu vou deixar o Santíssimo agora, deixar essa senhora que não tem transporte, não tem nada? E aí nem perguntei, porque eu ia me assustar para onde ela ia. Abri a porta, ela já foi entrando. E onde a senhora mora? Padre, pertinho da Cepisa, aquele prédio redondo. Eu moro na João Cabral. Digo, eita, meu Deus. Aí fui sozinho deixar aquela senhora, esperei que ela entrasse e tomei o carro e vim embora. Quando eu cheguei aqui, no fundo da igreja de São Benedito, onde hoje é o Metropolita, era a casa do Pedro Freitas. E havia uma briga de travesti ali. Uma briga feia. E eu digo, meu Deus, o que é que o senhor quer falar comigo mais uma vez com esse código? Um foi daquela senhora, agora os travestis brigando. Aí eu saí do carro, encostei no carro e um travesti falou, Patoni, eu lhe conheço, lhe respeito e lhe quero até bem. Mas o senhor diz todo dia na televisão e no rádio que é o ano dos excluídos, porque a campanha da fraternidade falava disso. O senhor nunca falou por nós. Você sabia que nós somos gente? Que nós somos filhos de Deus igual ao senhor? Não queremos seu socorro aqui, não. Eu quero que o senhor fale no nosso nome. Então, era um sinal de Deus. E eu já saí meio tonto. De manhã, procurei Dom Miguel. Dom Miguel, olha a afronta que me fizeram. E disse, pois era que faltava. Vamos fazer o trabalho com o pessoal do HIV. Porque ninguém faz mesmo. E eram excluídos. E eram os época, excluídos, né? Por excelência. Eles disseram, tem gente mais excluída do que nós, padre? E aí, quando começou o trabalho com esse grupo, porque naquela época era assim. E assim surgiu a caminhada da fraternidade. Surgiu o lado da fraternidade, surgiu a caminhada da fraternidade para mantermos esse serviço com quem trazia o vírus HIV. Agora, hoje, só morre diário quem quiser. Nós recebemos o medicamento e já mandamos para ele onde ele está. Por isso, fechamos o lar da fraternidade e no lugar está uma linda casa chamada Lar de Santana, só com idosos. A casa está cheia de idosos, mas não é qualquer idoso que chega lá, não. Aquele que o filho abandonou, que não tem quem responda por ele, que a polícia entrega, que o Ministério Público manda entregar. Esses são os meus idosos. Hoje é o Lar de Santana. Padre, eu queria que o senhor falasse sobre uma outra obra social que é muito importante e eu acredito que dia após dia tem ficado até mais importante por causa da situação social hoje com relação à violência contra a mulher. A Casa de Isabelê parece que hoje está ainda mais necessária. Eu queria que o senhor contextualizasse a situação atual no Brasil e aqui no Piauí, tendo em vista essa ação social tão importante. A Casa de Isabelê é uma flor mimosa no nosso serviço. E ela, inclusive, já foi socorrida uma vez pela rainha Sílvia. Ela soube e teve conhecimento pela internet. Curioso. E nos ajudou. Então, a Casa de Isabelê é uma casa que acolhe meninas e agora também meninos em situação de abandono, de rua, de perigo, de fragilidade. E lá eles são acolhidos. Eles não moram conosco, mas passam o dia inteiro. Tem a fábrica de camisa, e é dança, é teatro, é reforço escolar. Passa o dia conosco. E é um trabalho dos mais dignos e nobres, a Casa de Isabelê. Eu trabalho um convênio com a Prefeitura de Teresina, que havia se esquecido, mas graças a Deus voltou este trabalho. Está muito bem a Casa de Isabelê. Hoje mesmo já fui tomar café de manhã e fazer uma conversa na Casa dos Novos Meninos. Sim. São aqueles meninos... Que já é outro serviço. Outro serviço. Eles não são meninos de rua, porque nós não temos mais agora esse menino de rua. Mas são meninos que estão passando pela vulnerabilidade total. Então eles passam o dia conosco, é banda de música, é internet, é dança, é balé, é artes. Então é a mesma coisa, a beleza para a menina e novos meninos aqui. É um trabalho maravilhoso. Agora hoje eu percebi uma coisa, que diminuiu o número de meninos. Graças a Deus. Por quê? A gente já sente. Porque as escolas estaduais já estão em regime integral.
Já sentiu o Você está efeito. entendendo? Então, eu não quero substituir ninguém. Eu estou onde o Estado não chegou. Então, agora, se o Estado chega, aí, quem sabe, vamos inventar uma outra coisa. Só não posso é cruzar os braços. E uma dessas lacunas históricas do serviço público de saúde é um caso até bíblico, é com relação aos pacientes com hanseníase. São pacientes que historicamente sempre sofreram muito preconceito. Quando foi que a igreja resolveu abraçá-los? Foi com Dom Miguel também. Dom Miguel era impaciente. Eu quero fazer alguma coisa pelo pessoal que está sofrendo pelo mal de hanseníase, A antiga lepra. a antiga lepra. E ele conseguiu um padre que veio da Bolívia, mas ele era italiano, padre Pedro Balsi. Padre Pedro Balsi conseguiu recurso com os amigos dele e construiu o centro onde nós estamos. Ele construiu e aí me entrega. E o Centro Maria Imaculada é a melhor e a maior referência de tratamento da hanseníase no estado do Piauí. Que Não também tem- sofreu é com o nosso. abandono do Estado. Ela sofreu total. Do Estado ele nunca me ajudou lá, Do não. Estado que eu digo... A esse prefeitura público. ajudou, mas Deus sabe. Deus sabe, não vou entrar nos detalhes de quando e nem como. Mas fomos abandonados completamente. Mas nunca fechei um dia os serviços. E hoje está lá. Agora fiz um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, que vai me passar também alguma coisa. É pouco, mas é um sinal de responsabilidade. Eu queria que o senhor explicasse para quem não conhece, porque eu já fiz reportagem lá, a Cláudia também, o quanto que aquele trabalho melhora a vida das pessoas que ainda sofrem com Meu filho, hanseníase. olha, a Cláudia falou e é correto. Não tenho nenhum serviço tão marginalizado, tão cheio de preconceitos quanto a hanseníase. Ainda hoje, Desde os tempos bíblicos. é desde os hoje, por exemplo, se eu peço uma coisa para a Casa de Isabelê, não me é difícil encontrar. Mas se eu pedir um voluntariado para lá, eu não encontro. Agora está lindo, maravilhoso, fantástico. Por exemplo, hoje eu estava olhando, acabei de aplicar R$ 46 mil da caminhada da fraternidade lá. Então está uma beleza, estou remodelando, fazendo as coisas beleza, colocando cortina e tanta coisa mais. Muito obrigado e eu termino com aquela frase que é verdadeira. Por tudo isso, eu sou um padre escandalosamente feliz.